Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, que é um oferecimento de Strong Security Brasil. Como sempre, dando os nossos recadinhos iniciais, lembre-se de clicar no sininho para receber as notificações das nossas lives, assine o nosso canal e compartilhe com os amigos para que esse conteúdo torne-se relevante para todos e que a gente continue com esse projeto. Nosso objetivo aqui sempre, trazer aí notícias, depoimentos, pessoas, personalidades do mundo da cibersegurança, segurança da informação e do mundo cibernético. Hoje aqui a gente traz uma pessoa que é figurinha carimbada no nosso mundo de segurança da informação, que é o Felipe Canali. Ele é diretor Brasil-México da Proofpoint e tem uma missão bastante importante aqui no Brasil. Felipe Canali, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Um amigo de longa data, Já faz muitos anos que nós nos conhecemos, desde a época de Checkpoint, talvez. Acho que até antes. Antes disso. Na Westcom. Na Westcom, é verdade. Felipe, a gente tem aqui no nosso podcast uma forma de atuar que a gente procura primeiro explorar aí a trajetória dos profissionais, de segurança, para que inspire outras pessoas em outros caminhos, outras trajetórias, não só simples e unicamente lá no caminho do hacker ético, que é o fetiche da garotada, Felipe, conta um pouquinho aí do seu cargo, sua função hoje e também sobre a sua trajetória, enfim, sua formação, por onde você passou, por que você escolheu isso ou a vida te escolheu, No meu caso, a vida escolheu eu estar aqui hoje, A vida foi abrindo portas, a gente foi aproveitando, Conta um pouco aí, Felipe. Obrigado de novo pela sua presença aqui. Beleza. Obrigado, Dario, de novo. Estou muito feliz pelo convite e a oportunidade da gente bater um papo aqui. Mas bom dia a todos. Na verdade, é um misto. Acho que eu escolhi um pedaço e o outro pedaço foi a vida que foi me levando. Assim. Eu sou uma pessoa que eu digo de sorte, porque eu acho que no meio do caminho, quando as coisas direcionavam para um lado ou para o outro, eu acabava indo para o lado certo. Então, eu desde pequeno eu falava que queria trabalhar com computador. Esse era o fetiche da época, não o hacker ético, mas era trabalhar com computador. Então, eu tive lá meu Hotbit, que era o MSX, programava em Basic. Eu falei, não, quero essa vida. Lógico, mais pensando no videogame naquela época do que propriamente de trabalho, mas esse era o que direcionou. Aí eu fui prestar faculdade, estava meio em dúvida se era ciências da computação. Aí eu achei que engenharia era um negócio mais imponente. Engenharia de computação era um negócio novo. E na FEI tinha esse curso, então acabei entrando na FEI, já que somos feianos. Fizemos a mesma faculdade. Então eu fui para a FEI. Sofremos bastante juntos. Sofri um pouco mais que você, porque eu fiquei mais tempo. Mas a FEI me deu uma excelente base. Inclusive, eu tive um professor que depois virou cliente, o Valdemar Ruggiero, foi meu professor na FEI de sistemas operacionais no último ciclo. Depois virou cliente, ficou como responsável por TI no Bradesco por muitos anos. E aí, nesse meio do caminho, no final, quando a gente começa a procurar estágio, o que eu vou fazer da vida, para onde eu vou, eu tinha um amigo naquela época da faculdade, a gente estudava junto, ele estava na República, porque ele era de Mogi Guaçu, que era o Eduardo Castedo, o Dendem. Ele falou, cara, eu estou fazendo um estágio numa empresa chamada Datacraft. Eu falei, pô, legal. O que faz? Ele não conseguia nem me explicar o que a Datacraft fazia. Mas ele falou, mas é legal. Aí estão precisando de mais um estagiário. Se é legal, nós vamos. Vamos lá. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, só que a entrevista foi muito engraçada, porque as pessoas, naquela época, era mapa ou feio, então Mauá, Poli ou feio. Se você fez uma dessas, o pessoal nem te pergunta muito, já meio que te contrata. E tinha muito ex-feiano nessa empresa. E aí a conversa foi um bate-papo, no final, falando, quando é que você pode começar? Eu falei, mas a entrevista já acabou? Assim, já. Você fala inglês? Falo, que bom, melhor. Quando é que você pode? Amanhã. Aí eu entrei na Datacraft, fazendo meio que na parte de treinamento, capacitação lá deles. Eles trabalhavam com multiplexadores da época do sistema Telebrás, que boa parte das pessoas nem sabe o que é hoje. E aí, algumas semanas, acho que nem meses depois, o Dendem saiu, foi para a Dupont. Ele achou uma outra oportunidade e o pessoal falou, na boa, a gente não vai contratar o estagiário, não. Você quer fazer as duas coisas? Eu falei, faço. Nessa época você quer aprender, Claro. Então eu ia para o primeiro andar era engenharia, no sexto andar treinamento. Eu tinha que ficar navegando ali nos dois pontos.
Os dois não se aturavam, né? Engenharia reclamava de treinamento, treinamento reclamava de engenharia, então eu tive que aprender a ser político desde o começo, né? Porque eu tinha que navegar nos dois. E 6 meses depois essa empresa foi comprada. Hoje a Datacraft é a NTT, né? Para quem não sabe, ela foi comprada pela Dimension Data, depois a Dimension Data foi comprada pela NTT. A empresa foi comprada na época e todo mundo falou, puta, precisamos sair daqui porque esse cara vai mudar tudo, vai mudar. Aí me recomendaram para uma empresa chamada Telsist. Não, a Telsist é legal, eles dão treinamento, você vai aprender muito. Aí me recomendaram para a Telsist. Mas você fazia o que exatamente nessa época? Era o cargo, função? O que você fazia? Eu era estagiário e, né, nesse ponto trabalhava com os multiplexadores lá, fazia a configuração de multiplexador, as placas e tudo mais. Essa vaga na Telsist era para redes, né? Redes de computadores, eu não sabia nada de redes. Né? Inclusive o Fernandinho que trabalhava lá falou assim, não, deixa que eu arrumo o seu currículo e eu mando. Aí ele mandou para quem? Mauro Capelão, outra figurinha carimbada. Né? Aí o Capelão me contratou. E eu fui para lá também como estagiário para começar a trabalhar com redes de computadores. Né? E foi divertido porque assim, eu trabalhei com pessoas brilhantes na área técnica lá. Né? Então o Fernando Garcia, que está na Cisco, o Rodrigo, que acho que ainda está na UESC, com pessoas assim, o Mário, né? Pessoas tecnicamente brilhantes. Né? E aí eu ouvi eles conversando, né? Falando assim, não, você lembra, saiu release notes tal, na linha tal, 4.5, falei, ferrou. Não é meu caminho. Não vou chegar nunca nesse nível, né? Mas continuei, né? Aí fui efetivado, né? Na época, o Mauro já tinha saído, foi o Renato Lucas que assumiu lá o escritório de São Paulo. Telsist virou o Westcon, né? Que a Westcon tinha comprado, né? E aí o Renato Lucas foi um cara muito importante na minha vida, porque ele falou o seguinte, cara, você é um bom técnico, mas você nunca vai ser um excepcional técnico. Eu falei, realmente, eu já tinha essa autocrítica, né? Mas você vai ser um baita vendedor. Então eu vou te colocar na área comercial. Você vai ser tipo um consultor técnico e tal. Aí eu acabei virando gerente de produto, né? Na época, primeiro ainda como redes de computadores. Aí o Renato saiu, entrou o Hélio Guimarães, que está lá até hoje, né? Aí o Hélio um dia chegou para mim e falou assim, a gente quer um gerente de produtos de segurança. Você quer? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas por quê? Eu falei, cara, segurança é uma panelinha, são sempre as mesmas pessoas. Não dá, eu gosto de rede. Não, mas pensa bem, segurança está crescendo. Eu falei, tá, vou pensar. Ele não deixou eu pensar. Eu saí para uma reunião, quando eu voltei, ele já tinha me anunciado como gerente de produto de segurança. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui, acho que foi um Kinase, que nem existe mais, né? Cheguei lá, cara, era aquela panelinha de todo mundo. E assim, eu me sentindo meio fora do circuito. Eu falei, puta. Bom, o que aconteceu? Isso era aqui perto de que ano? Cara, isso era 2002, 2003, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu tenho que entrar na panelinha. Cara, depois que eu entrei na panelinha, aí fica legal, né? Aí você não consegue mais sair. Então, tô aí, mais de 20 anos trabalhando em segurança por causa disso, né? Aí eu trabalhei lá com vários fabricantes, aí fui para a ISS, né? Trabalhar lá com o Tabajara, com o próprio Rogério Moraes, que eu trabalho até hoje, né? Pessoas também muito importantes. Depois da ISS fui para Checkpoint, né? Naquela época ainda do Fernando Santos, que me levou, Bob Booth, né? Ele, naquela época Fire, então tinha um SPB, lembra? Era tirar pedido, né? E foi nessa época que a gente meio que você ainda estava na High-Tech, não era nem ETEC ainda. Era High-Tech. Né? E aí fiquei na Checkpoint uns 4 anos, aí muita coisa aconteceu dentro da Checkpoint, aí eu acabei indo para uma empresa relativamente pequena, né, no mercado, que era a Trustwave. Hoje é uma grande empresa, mas na época era pequena, muito focada em PCI, serviços de PCI. Eu tinha que abrir a área de canais lá, né? Que canais era o que eu sempre fiz, né? Trabalhar com canais era... Todo mundo brinca que é os predestinados do Simão, né? Então, Felipe Canali, né? Tinha que trabalhar com canais. Mas sempre gostei de trabalhar. Então, eu fui para lá para criar o plano de canais. Criei o plano de canais, mas percebi que a empresa não tinha essa cultura de canal. E logo em seguida, pintou a oportunidade de ir para a McAfee. Aí eu fui lá como diretor de canais Brasil. Depois assumi a América Latina. Aliás, esse ponto da América Latina é engraçado, porque isso eu falo para o meu filho, falo para minha filha, falo para todo mundo, né? Se você pegasse no passado, quem eram os gerentes regionais de todas as empresas de tecnologia, não só de segurança? Eram venezuelanos, peruanos, argentinos, verdade. Né? Que moravam em Miami, né? E aí eu falei, cara, por que o brasileiro não é? Porque o brasileiro não fala espanhol. E o brasileiro tinha um preconceito contra o espanhol. Inclusive eu odiava falar espanhol. Inclusive nos eventos que a gente ia, os mexicanos, argentinos vinham falar comigo em espanhol, eu respondia em inglês. Até porque eu me sentia um estúpido tentando falar portunhol, né? E aí o fato de ter que trabalhar com a América Latina em algum momento, eu falei, vou ter que estudar espanhol.
E foi a melhor coisa que eu fiz, e acho que a grande maioria dos brasileiros começaram a entender isso, e hoje você pega as posições regionais, a grande maioria hoje são brasileiros. Porque você fala português, você fala espanhol e fala inglês. Está né? Totalmente adaptado. Totalmente adaptado ao mercado latino-americano e americano. Então, assim, a gente tem uma vantagem sobre os outros do Cone Sul, porque a gente fala português, e para eles aprender português é muito mais difícil do que a gente aprender espanhol. Né? Então, isso foi muito importante na minha vida também, e falo isso, né? O inglês, o espanhol, é muito importante para a gente, principalmente nesse mercado. Né? Acho que em todos, mas esse que a gente, em franca expansão, e principalmente agora, né, Felipe, com essa questão da pós-pandemia, onde o mercado mundial se abriu para contratar pessoas de qualquer lugar, né? Exato. Então, assim, a pessoa poliglota, né, que fala minimamente o inglês comunicável, né? Aquela história, eu leio e escrevo, mas eu não falo, entendo, mas não falo, não serve. Não adianta, né? Não adianta, você tem que interagir, né? Não tem como. Né? Você sabe que isso foi um diferencial para minha carreira também, né? O inglês, assim, na minha jornada, na minha expansão, até pela própria a expansão da Strong. Sim. Em outros mercados, a gente tem negócios fora do Brasil, e até mesmo para lidar com fornecedores, Exato. né? Não fica único e exclusivamente restrito a ter que falar com distribuidores. A gente busca coisas diretamente na fonte, né? Isso ajuda demais. Sem né? dúvida. Então, dica aí o relacionamento, né? E se você fala o idioma dos seus fornecedores, facilita muito. E, de novo, negócio a gente faz com pessoas. As empresas, na verdade, se interagem, mas através das pessoas. Né? Se você tem uma boa comunicação, um bom relacionamento, facilita. Né? E, então, eu acabei indo para essa área da América Latina, gostei muito. Né? Aí eu saí da McAfee e fui para Crosby. Né? Na McAfee, inclusive... Essa passagem pela Crosby... Você nem lembrava. É que a McAfee meio sacaneou. Eu não gosto muito de falar dessas coisas do passado ruins, né? Mas serviu como um aprendizado, né? De como o mercado corporativo ele é perigoso. Alguns momentos cruel. Né? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, ter o equilíbrio. Eu trabalhava 18 horas nessa época, e depois de tudo que aconteceu, você olha para trás e fala, valeu a pena? Né? Ter trabalhado, me dedicado tanto e ter sido tratado daquela forma. Então a gente faz um pouco desse tipo de questionamento, né? O balance, apesar que eu estava ouvindo um vídeo ontem do cara falando assim, você acha que o Steve Jobs tinha balance de vida? Tudo bem, você pega os gênios assim que trabalhavam quase 24/7, né? Mas hoje, para a sua saúde mental, mais do que a física, você tem que ter um escape, você não pode só se trazendo para momentos mais atuais, é Elon Musk, né? Exato. Cara que... Assim, família ficou em segundo plano total, né? Em algum momento você pode ter uma realização profissional plena, mas eu tenho certeza que uma realização como ser humano vai faltar. Entendeu? Então, isso é fato. Né? Você pega todos esses gênios tiveram grandes problemas de relacionamento com familiares, amigos, filhos, etc. Né? Então, e depois, no final da vida, refletem e chegam à conclusão que realmente erraram. Né? Aí na Crosby, na verdade, foi uma outra mudança, né? Porque o Rogério é um cara, todo mundo brinca que eu rodo, eu vou trabalhar com o Rogério, mas é um cara que eu tenho extrema confiança, um cara que me ajudou muito em alguns pontos críticos aí também da minha vida, da minha carreira. E ele me levou para a Crosby e ele falou assim, não, você aqui não é canal, você é vendas. E isso foi uma mudança de chave para mim também, né? Porque apesar da gente ser canal, óbvio que a gente interagia sempre com clientes. Né? Na Checkpoint a gente tinha que fazer o direct touch, o key account, isso é importante, porque o cliente quer falar com o fabricante. Né? Mas você ser responsável pela venda, tipo do ciclo de venda, é diferente. Você né? tem que abrir o spin selling de novo. Exato, né? Então, todos os Magic, Magic, todos os processos de vendas que a gente conhece. Né? Aliás, processo de venda é um negócio que eu acho fantástico, mas assim, o americano ele assim, é o 880, né? Então o brasileiro acha que não precisa de metodologia de vendas porque no relacionamento ele vai fazer resolve tudo. Né? O americano acha que só metodologia funciona, né? Eu acho que quando você entende que é metade dos dois, você tem um estalo e decola, entendeu? Porque você tem que ter uma metodologia, óbvio, né? E o relacionamento é importante, não é nem o 8 nem o 80. Mas aí ele me encheu muito o saco naquela época. Você não é canal, você tem que falar vendas, 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 vendas. E deu certo, né? A coisa na Crosby deu certo, mas aí a Crosby foi adquirida pela Blue Coat na época. Ele foi para a RSA e me levou para a RSA, como canais. Né? Aí eu comecei como canal, que é o que eu gosto de fazer mesmo, sei fazer. Aí ele falou, mas eu preciso de um plano B, porque a pessoa que está aqui na área de líder de vendas, eu acho que não vai dar certo, não está dando certo. Eu queria que você fosse meu plano B. Eu falei, de jeito nenhum. Então, é isso que eu falo, que às vezes você não quer, mas a vida te leva, né?
Falei, não, de jeito nenhum, não quero de novo, eu quero canais. Falei, não, fica aí como plano B, só se acontecer. Tá bom, Rogério, eu posso ser seu plano B. Uma semana depois ele me liga, fala assim, o plano B, tudo bem? Porque aconteceu, ele já sabia que ia acontecer. Aí toca eu a ser responsável de novo pela área de vendas da RSA. A RSA foi a empresa que acho que eu mais fiquei, né? Foram 7 anos. Foi um trabalho excepcional. Assim, eu gosto muito de ver a transformação que a gente fez na empresa. Né? Uma empresa que só vendia token, né? Não, assim, sim, começou com isso. Na verdade, não chamava nem RSA, né? Era Secure ID. Secure ID. Você sabe que eu fui o primeiro engenheiro certificado em Secure ID na época do Brasil. Eu fui lá fazer esse treinamento. Lá em Bedford? Não, era em Boston. Então, é a cidade de Bedford. Fica uns 30 minutos de Boston. Isso foi nos anos 90. Né? Continua até lá, até hoje, no mesmo escritório. E o sistema funcionava só em ambiente Linux, em Solaris, né, na época. Exato. E tinha que compilar um monte de coisa, super complexo a implementação. Hoje já é mais tranquilo. Super mais tranquilo. Mas eu tinha na época uma pessoa, não sei se ela ficou tanto tempo, você chegou a pegar o Ron Fishman. Não, esse já tinha saído quando eu entrei. Ron Fishman, um cara figuraça, cara. Na RSA eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o Art Coviello, que para mim é um dos caras, assim, um dos papas. Não papa técnico, né? Porque tem várias pessoas brilhantes técnicas que a gente já trabalhou, mas assim, o Art foi um cara que transformou a indústria de segurança. Sim. Ele criou o RSA Conference, né? Ele falou assim, não, a gente precisa ter uma feira onde todos os fabricantes... Essa era a ideia original da RSA Conference, né? Não sei se todos sabem, né? O RSA Conference é o maior evento de segurança do mundo. Antes da pandemia estava batendo 45 mil pessoas, né, em São Francisco. E depois da pandemia teve uma quebra. E acho que esse ano foi muito bom. Me falaram, eu não consegui, mas foi bem muito cheio. Bom. Já, não sei, não divulgaram ainda os números oficiais lá de quantas pessoas foram, mas assim, foi realmente voltou, acho que perto do patamar que era antes da pandemia. Mas a ideia do Art Coviello era o quê? Falei, não, vamos juntar todo mundo da indústria de segurança, porque acho que a gente se juntar, a gente faz um mundo melhor. Né? No final, não é bem isso que acontece, né? Que cada um quer matar o outro no booth lá pela questão comercial. Mas a ideia dele era utópica, mas ele que criou, né, essa história. Né? Ele que criou, por exemplo, a primeira comunidade de bancos dos Estados Unidos. Depois ele colocou os bancos da América Latina para interagir entre eles. Cara, vocês têm o mesmo problema. Vocês passam pelos mesmos problemas. Por que vocês não se falam? Né? Ele que começou com tudo isso. Então, um cara que eu tive a honra de trabalhar. Um cara que eu tive a honra dele saber meu nome, né? Porque esses caras, óbvio que você sabe, né? Mas ele foi um cara... Ele te conhece, né? Quando o Rogério me deu esse golpe, né? Ele falou assim, eu sei que ele mandou um e-mail, tem um e-mail do Art Coviello impresso na parede, né? Eu sei que você vai fazer entrevista amanhã para tomar posição de vendas no Brasil, só queria te desejar boa sorte. Então, assim, é um tremendo cara. O dia que ele anunciou a aposentadoria por problema de saúde, né, foi remoto, né, a gente estava remoto, a empresa inteira chorando, porque o cara realmente é uma sumidade. É um estrategista, né? É o que eu falo, né? Inclusive, essa semana eu fiz uma live aí, né, um mini treinamento que eu chamei, falando exatamente sobre visões estratégicas, né? Então, assim, técnico é muito importante, mas você vê um cara estrategista e aí ter pessoas que consigam executar a estratégia definida é o que importa. Aí vai a questão do líder, saber contratar, fazer as pessoas executarem o que aí precisa, né? Pô, legal a trajetória. Então, assim, pessoal, quem nos acompanha aí no canal, né? Vê que tem outras possibilidades bastante legal, interessante, né? Para você trabalhar em empresas, inclusive multinacionais, né? E não tá ali simplesmente no front de uma área de segurança da informação de uma empresa. Você está apoiando, né, estratégias, levando produtos, soluções que as empresas precisam comprar. E precisam ter pessoas, né, do outro lado, né, do lado do fornecedor, com competência, com conhecimento, levando coisas relevantes, né? Então, essa é uma das coisas que a gente percebe, né, dentro de pessoas que acabam tendo esse direcionamento de carreira. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é aquela coisa. Tem profissionais de TI em geral, no mundo em geral, vamos ser até a TI, que é aquela pessoa que a gente até brinca, né? Existem, às vezes, mais de uma marca de uma mesma solução. Então, que o pessoal entender, sei lá, tem antivírus de várias marcas. Então, tem lá o que era Symantec, agora Broadcom, tem o McAfee, que agora é Trellis, tem Sophos, tem tudo. Então, o cara vai mudando de lugar, né? Então, ele estava na Sophos, ele fala mal de todas as outras, é a Sophos que é bom. Aí, de repente, ele recebe uma oferta da Trellis. Aí, ele fala que a Trellis está muito boa, que os outros são uma porcaria. Então, assim,
a gente tem poucas pessoas que às vezes assumem a posição do tipo, se for ruim, eu vou dizer que é ruim, né? Eu vou te vender aquilo que é bom. Ou até muitos conhecidos nossos, né, amigos, que decidem não ir para uma determinada empresa porque não tem um produto satisfatório. Não vamos abrir aqui, você foi um cara que falou para mim que fez isso. Né? Você fez uma mudança profissional porque o local onde você estava não estava dando confiança ou não estava sendo justo com o seu cliente em levar uma proposta ou uma oferta no qual ela não estava atendendo aquilo que a gente mancha a nossa carreira. Exatamente. Né? Então, quem nos acompanha aí, olha, essa questão da ética que a gente sempre fala, é importantíssimo, né? Então, legal, parabéns pela carreira e muito sucesso nos momentos. Agora, falando do assunto central aqui, né? Vou até pôr aqui meu óculos que senão eu enxergo, né? A gente vai falar aqui sobre ameaças que tem no mundo de e-mails, né? A principal forma de comunicação no mundo cibernético, né? Desde o seu princípio, o e-mail foi e continua sendo uma das melhores e principais ferramentas de comunicação entre pessoas e principalmente empresas. Né? A gente substituiu o antigo fax, né? por e-mail. Quem não sabe, aí a gente está falando aí dos anos 90, começo dos anos 90, quando começou a surgir os e-mails. Né? E aí começaram os problemas advindo disso. Né? Foram tecnologias que foram criadas num tempo onde várias das ameaças não existiam. Ele foi se consolidando, existem as fragilidades natural. Né? Então, tem alguns dados, né, importantes que a gente pegou aqui como pauta para a gente, né? Que nem tem uma entidade aí, Phishme, que diz que 93% dos ataques de phishing contém ransomware, né, de criptografia. Então, é um número bastante impressionante, né, que a gente tem aqui. Tem, né, outro dado importante, né, 95% das violações dos dados de computadores variam entre 140 a 1,6 milhões de dólares. Quer dizer, são números que, se você olhar pela dimensão, não é até nem tão gigante assim. Eu acho que é muito maior do que isso. Né? E o ransomware foi responsável por prejuízo aí de 70 a 1,2 milhões. Também eu acho que é muito maior que isso. Mas são os números que a gente colheu aí para nossa situação, e teve aí casos de incidentes grandes. Né? Então, Felipe, assim, começando o nosso bate-papo falando sobre a questão do problema em si, né? Contextualiza para a gente essa questão do problema do correio eletrônico, né? Do e-mail, para as corporações no dia de hoje, na tua visão. O que você falou, a maior ferramenta de comunicação corporativa que a gente tem hoje é o e-mail. Né? Eu vejo, às vezes, clientes perguntam para a gente, e o ChatGPT, e o WhatsApp? E, assim, lógico que são importantes, não estou falando, mas assim, hoje acho que a maioria das empresas não presta atenção no principal meio de comunicação entre os seus clientes internos, seus usuários, seus fornecedores. Então, assim, é o maior veículo de entrada de ameaças hoje. Né? Como você falou, mais de 90% dos ataques hoje continuam chegando por e-mail. Né? E por quê? Porque é fácil. Né? Todo mundo tem essa... A gente está falando de hacker ético ou hacker do mal. Né? Todo mundo pensa que é aquele brilhante tecnicamente, que ele tem que explorar uma vulnerabilidade, ele vai ser... Zero day, né? Fantástico. Assim, lógico que existe. Né? Mas hoje, a grande maioria dos atacantes, na verdade, o atacante deixou de ser aquele nerd dentro do quarto. Hoje são... corporações, né? Eles têm arquitetura, crime organizado, mas são organizações, tem o CEO da empresa que cria esse tipo de coisa. Eles falam assim, para que a gente vai fazer tudo isso se ainda é fácil fazer dessa forma? Entendeu? Então, assim, é por isso que está exponencialmente crescendo o problema, porque ainda é muito fácil. Né? A gente pega, por exemplo, a conscientização dos usuários, né? Porque, assim, se você recebe um e-mail e você é consciente de que aquele e-mail pode ter um problema, não vai resolver 100% do problema, já é uma boa parte. Assim, então, a grande maioria dos usuários não tem essa conscientização de que ele não pode ficar clicando em qualquer coisa e abrindo qualquer coisa. Né? Então, a gente pega dados da pesquisa que a gente fez, a gente mesmo tem uma pesquisa, em que 25% dos usuários apenas entendem que o e-mail pode ter um problema. Assim, então, a conscientização é um ponto-chave aí, né? Porque quando o e-mail chega, se ele não abrir, não é uma ameaça. Sim, né? Perfeito. Mais de 70% dos usuários acreditam que se o e-mail vier de uma empresa que ele conhece, então é seguro. Né?
Sendo que a gente sabe que tem tipos de ataque que você faz o que a gente chama de lookalike, você manda, por exemplo, Netflix com 2 T's e o usuário não percebe, abre o e-mail e está lá toda a ameaça. Né? Através de um domínio falso. Através de um domínio muito falso. Próximo do real, né? Exato. Que é das primeiras fases aí da montagem da estratégia Exato. da fraude. Né? Exato. E o que a gente vê hoje, que evoluiu de 20 e poucos anos, a Maia, até quase 30 anos da ferramenta, é que antes a gente chamava de spam, né? Então começou-se com a primeira tecnologia foi a anti-spam, né? Sim, é verdade. Não é mais spam, é direcionado agora. Então, o cara prepara todo estudam, o terreno, né? Eles sabem por que ele vai mandar aquele e-mail para aquela pessoa, e sabe que aquela pessoa vai abrir, porque vai ter um contexto. Né? Então não é simplesmente um spam. Quando a gente vê, né, nas consoles, a gente vê lá no nosso Threat Intelligence, a gente vê que tem campanhas. Não é que as campanhas são direcionadas para tipos de empresa, tipos de profissionais que sabem que aquilo vai ter contexto para eles e a chance deles abrirem aquele e-mail e, obviamente, abrir a ameaça é muito grande. A gente que é do mundo comercial, né? Trabalhando também no mundo comercial, a gente sabe que o marketing descobriu há muito tempo, né? Que você direcionando campanhas específicas para pessoas específicas, você vai ter resultados melhores. Exato. Esse pessoal faz a mesma estratégia, né? Então, se eu crio uma campanha, uma propaganda enganosa, né? Imagine se fosse uma propaganda real, mandando para todo mundo, o teu resultado ele é menor, né? Então, quando você acha a persona, que a gente fala, né? E direciona a campanha para aquela pessoa, a probabilidade de você ser mais assertivo é melhor. E o pessoal faz a mesma coisa. Sim. Os conhecimentos de marketing digital, todos esses mecanismos para acompanhar as pessoas. Né? Então, assim, o pessoal entender o que a gente está falando aqui seria a diferença entre pescar com rede ou arpão. Né? Então, tem atacantes que fazem o ataque por rede, né? Então joga para todo lado, o que caiu na rede é peixe, ele traz, vai vir uma botina, vai vir tudo, mas cai lá os peixinhos também, né? Nesse caso são o que a gente chama, né, tecnicamente de ataque direcionado. Então o cara vai planejar, elaborar, criar uma campanha ou um ataque direcionado para uma empresa específica. Em alguns casos, né, Felipe, a gente vê criando até malwares específicos para aquela estrutura de empresa, né? Então, só assim, também para o pessoal que está aqui nos assistindo entender, né, capacita o Felipe poder estar falando isso. Ele trabalha numa empresa que é a Proofpoint, né, assim, que é uma empresa especializada em soluções de segurança para esse tipo de ataque. Né? E dentro dos problemas nessa questão do e-mail, qual que assim vem sendo o maior? Assim? Que tipo de coisa que vocês estão vendo? Deve ser uma solução SaaS, né? Onde vocês devem ter lá um back-end que deve mostrar para vocês muita coisa, né? Vocês devem receber milhões e milhões de e-mail dia, né? E deve ter lá uma estatística interessante. O que vocês veem assim nesse back-end como tendência? Qual momento nós estamos sobre esse aspecto? O principal, de longe, é roubo de credencial. Né? Então, é o fim, né? Não o meio. Né? O fim é roubo de credencial. Né? Se você rouba uma credencial válida de uma empresa, obviamente que você vai conseguir roubar o que a gente chama das joias da coroa de uma forma mais fácil. Né? Que você já está dentro da empresa com uma credencial válida. Então você consegue navegar e conseguir buscar a informação que você quer. Né? Agora, a forma como qual o roubo de credencial acontece, a forma mais comum, é o que a gente chama de BEC, né? Business Email Compromise, né? Que é comprometer o e-mail corporativo. Através de um comprometimento do e-mail corporativo, você consegue chegar nas pessoas e roubar a credencial delas. Esse é o que a gente vê. Inclusive, há 2 anos seguidos que o FBI libera um estudo e que as maiores perdas financeiras em cibersegurança, no geral, são ataques do tipo BEC. Se você somar a perda financeira de ataques tipo BEC, é mais de 50% de todas as perdas financeiras dos outros tipos de ataque. Então, é a coisa mais comum de se ver. Né? E o que a gente tem visto é que, de novo, muito bem direcionado. Né? Eu não vou citar, nas minhas palestras eu até falo, mas não tem a mídia, mas uma grande empresa, em 2006, 2007, ela sofreu um ataque. Né? Esse ataque era uma empresa de segurança, então, obviamente, chamou muito mais atenção naquela época. E como é que foi? Ela estava fazendo uma pesquisa de salários de executivos. Né? Então, ela contratou uma empresa terceira para fazer essa pesquisa de salários.
O atacante, né, os atacantes sabiam disso, então o que eles fizeram? Comprometeram o e-mail da empresa terceira, né, e mandaram uma planilha somente para os executivos que estavam envolvidos naquela pesquisa de salários, dizendo, segue a pesquisa solicitada pela empresa. Né? Típico e-mail de comprometimento de e-mail corporativo, todos os executivos clicaram nessa planilha e, obviamente, eles conseguiram entrar na rede, não conseguiram levar nada na época, né? Mas entraram na rede. Assim, quando você fala comprometer o e-mail, seria eles conseguiram a credencial de um e-mail de um funcionário. Exato. Quando você consegue uma credencial de um alto executivo, e nesse caso eram de altos executivos, né, é mais fácil, você já está perto das joias da coroa. Os roubos de credenciais com pessoas de nível de acesso menor, o que ele tem que fazer é o que a gente fala, né? Movimento lateral, tentar buscar uma credencial de maior privilégio ao longo do caminho. Né? Mas, nesse caso, ele já pegou as credenciais dos altos executivos. Então, ele já chegou muito perto das joias da coroa e buscar a informação que ele queria. Né? Agora, para ele obter essa senha, ele usou do artifício do e-mail ou usou de outras estratégias? A partir do e-mail e da planilha Excel, ele conseguiu acesso remoto às máquinas com a credencial e aí, por dentro, ele vai buscando as informações. Então, na verdade, roubo de credencial é o principal objetivo de praticamente todos os ataques. Se ele rouba a credencial e entrou na rede corporativa, ele faz o que ele quer. Game is over. Né? Exato. Game is over. E como é que vocês, em termos de solução, a gente pode ajudar as empresas a resolver esse tipo de problema? Como é que seria a estratégia hoje? A gente olha todos os e-mails. Né? A gente tem milhares e milhares de clientes, então a gente consegue, obviamente, ter uma massa crítica enorme para identificar possíveis problemas. Né? O básico, né, que muitas empresas não fazem, mas o básico é você analisar se no e-mail você tem um anexo. Né? Você hoje necessita, numa solução de proteção de e-mail, uma sandbox. Né? Você tem que testar aquele artefato para saber se aquele artefato é malicioso ou não. Sandbox nada mais é do que uma máquina onde você simula, né, executa aquele artefato, mas obviamente isolado, e você vê o que ele exploraria, né, se é um arquivo válido ou se não é um arquivo malicioso. Né? Identificou qualquer arquivo malicioso, obviamente você dropa o e-mail e acabou. Né? Depois tem a URL. Né? Então ele bota uma URL e o usuário vai lá, clica aqui, promoção, né, da loja X. Ele vai lá e clica na promoção, pronto. Já conseguiu um acesso direcionado, rouba a credencial, está dentro da empresa. O que você tem que fazer? Não deixar ele ir para essa URL. Então você tem N formas de fazer. A gente reescreve a URL, faz o que a gente chama de browser isolation, ou seja, o usuário até consegue navegar naquela URL, mas num ambiente isolado, onde ele não vai ter nenhum dado roubado, nenhuma informação para dentro da máquina daquele determinado usuário. Isso é o que a gente chama de básico, que, de novo, muitas empresas não fazem. Tá? O que a gente tem visto hoje é que se você não conseguir ter uma boa forma de análise de comportamento, você não consegue barrar os ataques mais óbvios, né? Menos óbvios, ao contrário. Então, por exemplo, hoje tem ataque de tipo back que não tem nem arquivo e nem URL. Num puro texto, você consegue um ataque. Então, vou te dar exemplo de uma outra empresa brasileira. Tá? Eles pegaram um e-mail da secretária, fizeram como se fosse o e-mail do CEO, dizendo, você precisa fazer o pagamento para essa fatura, faz a transferência agora, são 5 milhões de reais. A secretária fez a transferência. Né? Veio do CEO, então tem que fazer rápido, né? Tem que ser eficaz. Ele fez. Né? Hoje a gente consegue, com a leitura do texto, a gente consegue ver se aquilo foi um texto fabricado, se é típico do CEO escrever daquela forma, até com a gramática, forma de escrever. Então, assim, hoje a gente consegue analisar um e-mail que não precisa nem ter um arquivo anexo ou uma URL, que esse é o principal. Né? Mas, de novo, mudança de comportamento, que hoje é a chave. E você identificar essa mudança de comportamento. Porque, no final, se você tem um problema, vocês têm três tipos de usuário no final. Né? O usuário que fez algo não intencional. Então, ele, sem querer, mandou uma planilha, né, para a pessoa que ele não deveria mandar. Então, é o não intencional. Tem aquele que a credencial foi roubada, ele não sabe, mas estão usando a credencial dele. Né? E aquele que é realmente mal intencionado, que alguém pagou para ele fazer alguma coisa, ou ele está bravo com a empresa e quer prejudicar a empresa antes de sair e tudo mais. Todos esses três têm um desvio de comportamento. Quando você identifica o desvio de comportamento, você consegue identificar um potencial ameaça. Então, assim, hoje, dentro da solução, não basta só analisar o e-mail, você tem que analisar o comportamento do indivíduo para garantir que aquilo é um desvio de comportamento e você garante a proteção. É isso que a nossa inteligência artificial e o machine learning da tecnologia, que já tem mais de 20 anos,
consegue identificar e a gente consegue ser mais eficaz do que qualquer outra solução no mercado. Nos Estados Unidos tem 86% do market share. Né? Então, é uma solução... Eu vou te falar, até falei brincando com você, né, na preparatória do podcast. Briefing, né? Eu falei, cara, quando eu fui para Proofpoint, eu também tinha a mesma sensação. Puta, vou trabalhar com e-mail, né, de novo. Puta, parece old fashion, né? Esse troço aí já... E, cara, é inacreditável quando você começa a ver a tecnologia que está por detrás, né, da empresa e como é fácil ainda você explorar isso. Então, mas tem uma coisa, né, que a gente fala de mercado que atrapalha muito o executivo ou o profissional da área de segurança da informação e deixa o pessoal bem assim, com dúvidas sobre como agir sobre alguns temas. E e-mail é um que a gente vira e mexe, a gente de novo surge esses assuntos dentro das empresas, né? Os principais fornecedores de solução de e-mail hoje, né, a gente está falando aí do G Suite, Office 365, que impera aí no mundo corporativo. Sim. Praticamente, sei lá, 80%, 90% das empresas que a gente conversa tem. Um ou outro ainda tem lá um Exchange, né? Tem outros que tem até outras coisas, né? Postfix, né? Tem uns neguinhos que tem uns troços aí meio bizarros. Mas Zimbra, né? Tem umas bizarrices aí, mas esse pessoal, né? Tanto Microsoft quanto Google, eles vendem ali dentro dos suítes deles, né, dos níveis, uma proteção de e-mail que às vezes as empresas se acham, eu já comprei aqui, né, já fiz o upgrade aqui para o nível X aqui de proteção, que também não é barato, né, e acha que é um assunto resolvido. Como é que você vê isso? Assim, como que é a tua visão sobre esse aspecto? Eu acho que o mercado latino-americano, no geral, a gente tem um problema. Né? A gente se satisfaz com o good enough. Good enough. Então, esse é um problema. A gente não busca, às vezes pela cultura, às vezes pela falta de orçamento, tem N razões. Né? Então, o good enough é o maior problema da excelência. Porque eu já tenho, não preciso mais. Né? Aí você tampa o sol com a peneira, né? Achando que a solução já está resolver o seu problema. Falando especificamente de Google e Microsoft, os dois são excelentes soluções de serviços, né? De plataformas de comunicação e colaborativa, porque não é só o e-mail, né? Quando você compra o Office, o Teams, o OneShare, o Google G Suite, vem o Google Talks, você tem uma malha de aplicações, né? Que são excepcionais, não tem o que falar. Né? E eles obviamente colocam alguma coisa de segurança, né? Até porque eles já são os provedores. Né? E esse é o grande problema, o good enough. Né? Então, se a gente, todos os testes, como é que a gente consegue provar que a solução nossa é mais efetiva ou não? Se a gente não botar lá para mostrar o que está passando, a gente não consegue mostrar. Então, tem muita empresa, né, muito fabricante que odeia fazer POC, né, prova de conceito, né, Proof of Concept. A Proofpoint ama, porque é a única forma da gente provar o valor, né, e de que aquele good enough está muito perigoso para ele, porque está passando muita coisa e ele não sabe. Né? Muitas empresas têm feito um investimento altíssimo em Microsoft, de novo, não acho errado, acho, de novo, uma das duas melhores plataformas de colaboração corporativa, mas muitos dos CISOs, né, que eu tenho conversado, muitos deles sabem, né, da necessidade de complemento de segurança. Eu não vou falar o nome dele, assim, mas ele provavelmente assistindo vai saber. Né? Ele falou, cara, todos os fornecedores vêm aqui e falam que eu tenho que trocar tudo da Microsoft porque nada presta. Aí eu falei assim, não, Glauco, acho que os fornecedores estão errados. O que você tem que fazer é o seguinte, você já fez um investimento nessa plataforma, essa plataforma é boa. O que você tem que fazer é complementar o que ela não alcança da tua necessidade de segurança. Ele falou, puta, fantástico. E é isso, né? O que a gente consegue fazer nessas duas plataformas é complementar o que essas plataformas não entregam. Né? E é necessário. Então, é isso que eu te falei. O good enough não é suficiente. A gente tem que estender essa segurança para que você realmente consiga ter tranquilidade, né? Porque eu acho que como fornecedores e consultores de segurança, o que a gente vende de valor para o CISO? Tranquilidade. É o cara conseguir dormir de noite sem ter a ameaça de que vão acordar ele de madrugada, ferrou. Né? Acabou o game is over, né? Exato. Isso é fato, né, Felipe? A gente vê aí, acompanha muitos clientes e a gente percebe que a maioria dos ataques ou a maioria dos problemas mais graves que as empresas tiveram, se a gente vai olhar
a causa raiz, né? Normalmente começou no e-mail. Então, assim, normalmente está lá no e-mail. Então, é um assunto que, como você falou, né? Pô, fui lá para Proofpoint e, um assunto falar de e-mail. Mas continua sendo uma porta. Assim como a tranca de uma porta, ela é mais antiga do que talvez os anos existentes do mundo moderno, né? A partir do ano zero. Talvez a tranca da porta já era um problema anterior ao ano zero, né? Exato. E continua sendo até hoje. Sim. E tem gente fabricando novidades em fechadura, em trancas de porta, em tudo, porque é o lugar por onde as pessoas entram, né? Exato. E o e-mail continua sendo uma porta de entrada importante, né, nesse sentido. E aí surgiu, né, uma ameaça nova, que isso é uma das coisas também que a gente procura avisar, falar aqui para os nossos seguidores, né? Uma solução que funcionou até hoje, não necessariamente ela vai funcionar amanhã. E por que isso, né? Porque surgem ameaças novas, né? A indústria da proteção, em muitos casos, ou na maioria deles, anda um pouquinho atrás da indústria da ameaça, né? Porque a gente está normalmente correndo atrás das ameaças que vão surgindo. E o ransomware foi um deles, né? Que surgiu aí como uma ameaça importante e a forma como ele atua prejudicando e muito, né, as empresas, né? Como é que você vê o advento ransomware dentro desse contexto de ameaça com o uso do correio eletrônico e e-mail aí? O ransomware também não é novo, né? Ele se popularizou mais recentemente, mas ele não é novo. Já existia ataques de ransomware há mais de 20 anos atrás, né? Assim como o DLP, né? Quando a gente fala em proteção de dados, é uma tecnologia que já existe há mais de 20 anos. Né? Mas o DLP de 20 anos não é o mesmo de hoje, né? Tem que evoluir. Mas o ransomware exatamente foi uma oportunidade que os atacantes viram que as empresas não estavam preparadas, primeiro, para detectar, né, esse tipo de problema, utilizando o e-mail, de novo, fácil. Né, sabe que vão clicar, sabe que vai abrir. Né, e o principal, não estão preparados para lidar com isso do pós. Né, porque na segurança a gente tem o pré, o durante e o pós. Né, então, assim, no pré você faz o máximo que você pode fazer, mas não existe nenhuma ferramenta, ninguém pode chegar e prometer para um cliente que, com isso aqui, a minha bala de prata, você está 100% protegido. Isso não existe. Né? Aquilo que você falou, a gente está sempre correndo atrás. Né? Então você tem o pré, você tem o durante. Né? O cara já entrou, aí você tem ferramentas para tentar identificar, né? Detecção e resposta. Né? O durante. Tem lá um XDR, tem um web filtering que bloqueia. Uma solução que hoje que eu acho muito legal é você conseguir identificar buracos no seu Active Directory, né? Porque quando você rouba uma credencial, a credencial é do Active Directory. E quando você faz um movimento lateral, você está fazendo um movimento lateral no Active Directory. Então hoje você consegue monitorar esse tipo de coisa e identificar. E tem ferramentas como a nossa, que a gente consegue botar credenciais falsas no meio do caminho. Então a gente sabe que quando o cara for buscar aquela credencial, é um cara que não devia estar lá. Entendi. Então que é um novo termo do Gartner que chama ITDR, né? Que é o Insider Threat, Identity Threat Detect and Response. Né? Você consegue identificar o ataque de identidade, né? O roubo da credencial. E tem o pós, né? Que é você gerenciar a crise. Né? E o ransomware, gestão de crise de ransomware é relativamente simples. É backup. Porque o cara criptografa o teu servidor, se você tem um backup, você restaura backup. Pode demorar horas, pode demorar às vezes dias, dependendo da complexidade, mas se você tem backup, você volta o backup, acabou o problema do ransomware. Né? As empresas até hoje não conseguem fazer gestão de crise com ransomware. Né? Qual que é a gestão de crise da ransomware no Brasil? Seguro. Pagar, né? Seguro para pagar o cara. Mais de 90% das empresas que tiveram problemas de ransomware pagaram o resgate. Isso incentiva cada vez mais, a gente sabe, né? Se você comparar com o mundo 64%. Ainda é um número alto, eu acho, 64%. Mas o Brasil foi 91%. Mais de 90% das empresas tiveram problema de ransomware e pagaram. Então, assim, é mais um incentivo para o cara continuar fazendo. Né? Eles vão pagar. Né? Então, se você tem uma boa tecnologia de pré, uma boa tecnologia de durante, né, de detecção e resposta, e tem a gestão da crise depois do que aconteceu, a chance de você pagar esse resgate é muito menor. E o dinheiro que você está pagando no seguro, não, ou em soluções ineficazes, né, faria com que você fizesse o investimento correto. Eu sempre falo isso em todas as apresentações que eu falo. Assim, um dos fatores que prejudicam a vida do CISO somos nós mesmos. Né? Porque saiu uma nova solução, a gente vai lá tentar vender para o cara. Né? E todo dia sai uma nova solução mágica, maravilhosa. Só maluco. Pô, como é que o CISO hoje, se ele quiser, ele não trabalha, ele só faz reunião com o fornecedor. Né? Mas não é diferente a nossa realidade. Nós, como somos
uma revenda, né? E somos uma empresa que já está no mercado já. A gente fez agora esse mês 19 anos. A gente também é assediado por fabricantes para eu poder vender. Assim, Felipe, se eu der abertura para todo mundo ficar me apresentando solução, eu não faço mais nada, eu fico o dia inteiro avaliando ferramentas e fornecedores para que eu possa eventualmente colocar isso na minha linha de fornecimento. É muita coisa. Não, imagina o CISO. Imagina o CISO que comprou, ele foi lá no board, porque hoje o CISO vai no board, né? Antes a gente era marginalizado, hoje o CISO vai no board. Né? Ele conseguiu justificar o investimento, ele faz o investimento e não resolve o problema. Por quê? Porque tem muita coisa, ele não consegue organizar a casa. Entendeu? Então, assim, a gente também causa um pouco de confusão na cabeça do CISO, eu acho. Né? Então, por exemplo, quando você vê hoje, hoje com LGPD, o advento da LGPD, proteção de dados e tudo mais, você pega lá aquela empresa que foi lá, fez uma RFP, esse é outro problema, né? RFP, o cara faz RFP para comprar DLP. Aí ele vai lá e compra o melhor DLP. Aí ele faz uma RFP para comprar proxy, compra o melhor proxy. Ele vai lá e faz uma RFP para comprar CASB, melhor CASB. O que acontece? Ele comprou o best of breed das 3 melhores tecnologias de proteção de dados, mas não se falam. Assim, é um absurdo. Não, ele compra um CIEM, né? Que aí ele compra o CIEM, põe tudo no CIEM, aí ele mata a vida do SOC. Aí ele acaba com o SOC, né? Então, assim, a falta de estratégia também, de novo, a gente incentiva essa falta de estratégia, né, com o fornecedor, vai lá e vende uma coisa nova, mas a falta, às vezes, de estratégia é que acho que acaba prejudicando um pouco também a efetividade da segurança na maioria das grandes empresas. Mas hoje as tecnologias estão conseguindo identificar o ransomware, por exemplo, no sandbox? Sim. Estão pegando lá. Consegue pegar. Sim. E o que não pega, que acaba passando, seria o quê? Sei lá, um zero day, alguma coisa? De novo, não é 100% eficaz. Pode passar alguma coisa. Né? Então, se passou, qual a primeira ação que você tem que fazer? Ele vai infectar um. Só que todo ransomware, depois que infecta um, ele tenta infectar os outros. Sim. Então, assim, é você evitar esse movimento lateral. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Ele pode, de repente, conseguir ter infectado um que ele não consiga fazer esse movimento. Né? Então, essa é a primeira gestão do pós, né, que a gente fala, que está no meio, né, a detecção e resposta. Né? E depois, aconteceu, né, shutdown, não tem muito o que fazer, e backup. Entendeu? Não tem outra coisa, não tem outra forma de você gerenciar, fazer a gestão de crise quando você tem um tipo de ataque de ransomware. Mas hoje, as ferramentas pelo menos o ransomware que chega por e-mail, e mais de 90% chegam através do e-mail, a gente consegue detectar com uma grande índice de efetividade com a sandbox, né, que na maioria das vezes a gente consegue explodir na sandbox e identificar que é realmente um problema. Tem um outro ataque, Felipe, que tem no mundo de correio, que é o famoso boleto falso, né? Então, eu já investiguei alguns, né? E você vê, às vezes, aquela questão do... Primeiro, né? O e-mail está mal configurado, né? O DNS está mal configurado e não tem lá as proteções de DMARC, SPX e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Acaba aí, sei lá, um cliente seu acaba recebendo um boleto falso, que não saiu da empresa, saiu de um e-mail ou parecido ou até espufado, né, em alguns casos. Como é que as tecnologias estão ajudando as empresas com isso? Porque isso aí é uma configuração lá de DNS, né? Que a gente pega muito problema com isso, né? Eu vou te falar que é um absurdo a quantidade de empresas que nem sabem o que é isso. Eu vou te falar, nem sabem. Eu vou dar um passo para trás para falar um pouco sobre boleto. Eu não gosto muito de falar de boleto, porque eu lembro na época que eu estava na RSA, você lembra, a gente fez um anúncio de uma pesquisa que a gente fez, que a fraude do boleto podia gerar um prejuízo de bilhões. Né? E aí isso foi capa da Folha de São Paulo. Né? E a gente achando que era o máximo. Né? E depois a gente teve que ir em todos os bancos pedir desculpa. Então várias... Né? Eu lembro que a gente... Volpini, Guerra, Valdemar, Álvaro Teófilo, não, desculpa. A gente ligou para avisar que ia publicar, mas não deram muita bola. Mas quando o negócio saiu, porque o que acontece? As pessoas começaram, então não confio. Cara, teve um estouro de gente indo para agência. A gente realmente... Então, eu não gosto. Falar de fraude de boleto, eu lembro de uns problemas. Na verdade, era um problema real naquela época e continua sendo. Qual que é a diferença? A diferença é que antes, a fraude do boleto, você pagava um boleto falso, quem pagava o prejuízo? O banco. A instituição financeira pagava. O que aconteceu? As instituições financeiras começaram a melhorar, obviamente, as suas políticas de segurança, começaram, de certa forma,
Tem gente que fala que terceirizou a questão de segurança para o usuário. Eu acho que não, ela ajudou muito a conscientizar os usuários, né, de que segurança é importante. Fez a parte dela, né? O que acontece hoje se você recebe um boleto fraudado de uma empresa, por exemplo, de telecomunicações? Se você paga o boleto, o banco fala assim, o problema não é meu, você recebeu o boleto dessa empresa, você vai lá na empresa brigar. Então hoje os bancos não pagam mais a fraude. Então o que aconteceu com as empresas que mandam boletos para casa para os usuários? Estão tendo que se proteger, estão tendo que olhar para esse problema, né? E, cara, a forma mais fácil, na verdade, a única forma de você fazer isso é o que você falou, né? DMARC, DKIM e SPF, que são protocolos públicos, né? Que todo domínio de e-mail possui, e se você não trata, você gera esse problema, né? Você pode fazer isso de forma manual, não sei se você sabe, mas todas as empresas recebem, né? A tabela lá dos DNS, é só você ir lá e configurar na mão, o que é humanamente impossível, né? Então, se você não tem uma ferramenta que te ajuda a fazer isso, é praticamente impossível você ser efetivo com relação a isso. Então, como a gente tem uma ferramenta, a gente tem falado com a maioria das empresas, e as empresas, elas... primeiro, é um choque. Algumas empresas nunca ouviram falar disso. A gente faz os testes, né, porque quando você tem o seu DMARC lá como none, significa que você vai aceitar e-mails de qualquer domínio. Qualquer domínio, né? E pior, você vai permitir que domínios falsos cheguem na caixa do seu usuário. É isso. Basicamente é isso que acontece. Quando você consegue mudar isso para reject, né, ou seja, você garante que o teu domínio está protegido, você só vai receber e-mails de domínios válidos, certificados. Então, você elimina o problema de fraude interna também da empresa, né, e você garante que e-mails não vão chegar com boletos falsos, com domínios lookalike, né, que parece, mas não é, para o seu usuário. Então, assim, essa é a melhor forma de você garantir a não fraude do boleto hoje, para as empresas que mandam e enviam boletos. Avaliar o seu cliente, ir lá ver, fazer uma avaliação no DNS do cliente que ele vai mandar o boleto. Exato. E quando você tem fraude, né, lembra quando os caras subiam computadores para fazer fraude e tal, com sites falsos dos bancos? A gente tinha o takedown, né? Lembra do famoso takedown? Então você contratava uma empresa de serviço para fazer o takedown daquele servidor. O que é praticamente impossível. O servidor está lá, não sei, na Rússia. Você vai falar com o provedor na Rússia para desligar o computador? Esquece, não vai acontecer. O que a gente faz para evitar domínios lookalike? A gente faz o que é chamado virtual takedown. Eu vou na tabela de DNS e falo, esse domínio não tem que estar nos DNS, não tem que mandar e-mail em meu nome, fingindo que sou eu. E aí você praticamente elimina ou minimiza muito, né, essa questão do boleto falso chegando até o teu cliente, o cliente pagando e depois você vai ter que pagar, né? Sem contar o LGPD, né? Porque se você receber um boleto falso de uma empresa, é porque alguém sabe que você é cliente dessa empresa. Então significa que os seus dados vazaram. A LGPD também pode atuar. Tem esse detalhe, né? Ou às vezes fraude interna, né? Sim. Que tem... A gente já pegou casos de fraude interna, tipo assim, houve conluio, né, no processo da fraude, quer dizer, o cara mandou um outro boletinho lá. Exato. E aí seria parte da auditoria de meio de saída. Exato. Que seria outra coisa que você também deveria monitorar, né? Exato. Então, temos os e-mails entrantes e tem os e-mails saintes. Como é que você vê isso? Quer dizer, como que as empresas podem se beneficiar com tecnologias um pouco mais robustas, não única exclusivamente só aquela que está lá no switch? De novo, é o que eu te falei, a melhor forma da gente provar que ele realmente precisa... Eu vou te falar, teve uma ou duas POCs em que realmente o cliente, a gente chegou à conclusão que não, realmente a solução que você implementou e da forma como você implementou está muito bem implementada, né? Não faz sentido a gente ver. Mas 99,9% dos casos a gente realmente mostra que o good enough não está sendo suficiente, ele realmente precisa evoluir, né? Aquilo que a gente fala, a gente chega em clientes que falam assim, não, eu tenho um anti-spam, não preciso de vocês. Assim, cara, primeiro que não é nem mais anti-spam, né? Spam não é, assim, lógico que ainda é um problema, mas assim, é o menor dos problemas, né? A gente tem clientes em que ele recebe, sei lá, 6 milhões de e-mails por mês e a gente derruba 5 milhões no primeiro filtro, entendeu? Assim, pensa na quantidade na improdutividade. Estamos falando em produtividade, né? Que você tem para o cliente. Isso é uma coisa que, por exemplo, a mim incomoda muito. Pô, é óbvio, você vai ficar gastando tempo que você, querendo ou não, você bateu no teu inbox, corporativamente falando, você vai bater e você vai olhar. Você perdeu tempo olhando um negócio que não era para ter olhado, né? Nem que seja para deletar, né? Então, assim, tem clientes que dizem, imagina, 6 milhões de e-mails por mês ele recebe no domínio dele, 5 milhões a gente filtra na primeira paulada da varrida. Então, assim, é produtividade, é segurança, né, interna e para fornecedores
para clientes, né? Então você acaba, quando você faz a proteção de domínio, você estende isso para os teus fornecedores e para os teus clientes, né? Então também é uma questão até de responsabilidade, né, da segurança da sua empresa. E quando a gente fala que segurança é meio intangível, né, quando a gente vai falar para um cliente, mas se eu não tem problema de ataque. Você sabe que teve uma pesquisa uns 8 anos atrás, pelo menos, com CIOs no IT Forum. Né? E, cara, 80% dos CIOs não acreditavam que teriam problemas de segurança. Você consegue entender isso, cara? O CIO, 80% dos CIOs que estavam lá, eu não acredito que eu vou ter um problema de segurança. Era questão assim, tudo bem, isso são 8 anos atrás. Hoje acho que mudou muito a cabeça deles. De novo, né, a gente vai para o board, né, a CISO vai para o board para discutir. Naquela época ainda não. Mas assim, a consciência do problema, primeiro você reconhecer que tem um problema é a primeira parte. Né? Se você nem reconhece que tem um problema, como é que você vai tratar? Né? É complicado. Dentro daquele cenário que você colocou, retomando um pouco aquela questão do roubo da credencial, né? Que é uma das coisas que tem realmente infernizado a vida das pessoas, e tem essas credenciais às vezes sendo vendidas, né? Sim. Que é um assunto um pouquinho fora do correio eletrônico, mas que vale a pena a gente retomar, já que a gente falou de RSA, Security ID e tudo mais, Sim. né? Que seria a utilização do duplo fator de autenticação, né? Que se a credencial for roubada, né, você tem lá uma proteção a mais com o segundo fator de autenticação. Como você vê aí essa adoção de múltiplos fatores? Ainda eu vejo, apesar de ser uma tecnologia muito antiga, hoje já de muito fácil implementação, a gente vê ainda uma adoção muito baixa, né? Sim. É isso mesmo? Você tem visto? Infelizmente, sim. Eu vou te falar, a gente não tem solução de multifator, a gente inclusive tem parceiros tecnológicos. Isso é um ponto também, quando você tem um fabricante, quando você vai falar com o fornecedor, né? Porque, de novo, não existe bala de prata. Então, uma das preocupações que acho que todo CISO, todo cliente tem que olhar, esse cara vai me resolver um problema, um pedacinho do quebra-cabeça, né? Mas será que ele vai falar com os demais? Então, a gente tem vários parceiros tecnológicos, vários, inclusive, de multifator de autenticação, porque é extremamente necessário o complemento desse tipo de solução tecnológica. É necessário. Né? Não dá para confiar com usuário e senha. Né? Aliás, nem pessoalmente. Né? A grande maioria dos ataques que a gente recebe hoje de WhatsApp, de roubo de celular, né? Da tua conta do WhatsApp, é porque você não tem o duplo fator de autenticação. Que, né, quase ninguém sabe que tem. No WhatsApp tem o duplo fator de autenticação, no Facebook, no Instagram, todas as ferramentas de mídia social você tem duplo fator de autenticação. Então, se até no nosso mundo, né, virtual, social é importante, no mundo corporativo é muito maior, né, porque o risco para a empresa é gigante. Então, o que a gente tem feito, sempre quando a gente vai numa empresa que não tem esse conceito, fala assim, cara, pensa nisso. Eu não tenho aqui meus parceiros tecnológicos, mas eu concordo com você. Na RSA, a gente tinha uma quantidade grande, mas era muito no mercado financeiro. Né? Advento daquilo que eu te falei, quando tiveram continuamente problemas de fraude, os bancos evoluíram. Falaram, não, preciso resolver esse problema, estancar de uma certa forma e não transferir, conscientizar meu usuário de que ele também tem uma corresponsabilidade de segurança aqui. Né? E aí eles começaram a dar os tokens, né? E fornecer esse tipo de solução tecnológica para os usuários para garantir que ele também minimizasse a fraude. Então, infelizmente, a adoção ainda é baixa perto da necessidade que todas as empresas possuem, porque, de novo, acesso aos seus dados. A melhor forma de você garantir a autenticação é você ter pelo menos um segundo fator de autenticação. Um outro ponto que tem com relação a correio, né, é a parte da confidencialidade das informações. Né? Então tem aquela questão, devo ou não criptografar o e-mail? Né? Tipo, vou mandar para pessoas que quem receber vai ter que... Aí tem sempre aquela dificuldade, né? Vou usar certificado digital, tem compartilhamento de chave pública, eu vou colocar isso aqui num ambiente onde vai ter uma senha protegendo. Como é que você tem visto a evolução dessa solução, que aí sim eu acho que tem uma dificuldade de implementação e até de usabilidade no dia a dia disso? Como é que você olha isso hoje, né? Já é um assunto muito antigo. Como você olha disso daqui para frente, por exemplo? Engraçado que ontem no Security Leaders lá em BH, uma pessoa me fez essa pergunta. Né? Por que não coloca assinatura digital no e-mail? Não resolveria? O grande problema da assinatura digital e do certificado digital é a usabilidade. Né?
A gente tem lá o ICP Brasil que está batendo para tentar disseminar a utilização do certificado digital, mas você não vê, né? Você não vê uma adoção, né? A única forma de você fazer uma adoção global, né? Ou é por lei, né? Assim, acabou, todo mundo tem que ter, entendeu? Ou ser um negócio tão simples e fazer o custo-benefício, que o negócio a adoção é praticamente natural, orgânica, né? Então, o que eu vejo é isso. Se você põe certificado digital no teu e-mail, se você põe assinatura digital no teu e-mail, você vai se comunicar com empresas que não têm isso, né? E aquilo que eu te falei, se as empresas ainda não conseguem dominar o seu próprio domínio... É o próprio básico. O seu DNS está mal configurado. Exato. Por que adianta botar lá uma assinatura digital, um certificado digital que vai barrar só um pedacinho lá do problema, entendeu? Receita Federal, né? Então, hoje, para você fazer lá a sua declaração de imposto de renda, já que estamos em final aí de declaração de imposto de renda, a adoção do certificado digital até que acelerou. Por quê? Porque a Receita falou, não, se você tem o certificado digital, eu te dou mais acessos, te dou mais flexibilidade. Então, se você não permitir, né, se você não ter no final, fazer de novo o custo-benefício, a adoção não se aplica, né? Ou você faz uma lei, pronto, todo mundo tem que usar. Aí não tem jeito, né? A tecnologia de vocês atende alguma coisa nesse A gente sentido? tem criptografia, sim. Tem. E como é que funciona a parte de implementação disso? 100% na nuvem, até porque a nossa solução está na nuvem, né? Então, a gente tem vários clientes com isso. A gente faz a implementação é extremamente simples. De novo, porque está na nuvem, você não precisa mais de máquinas virtuais ou servidores internos fazendo isso, se preocupar com a questão de performance, né? Porque isso é outro problema. Né? A criptografia sempre tem um problema, porque você vai gerar um certo delay, né? Porque você vai ter que ir lá botar na máquina para fazer a criptografia. Como está na nuvem, os tenants normalmente são desenhados para suportar todo esse overhead de processamento se você tem a criptografia. Muito legal. Bom, estamos chegando no nosso final. Que pena. Já estamos aqui há um pouco mais de uma hora conversando. Quando o papo é bom... A gente não vê o tempo passar. A gente não vê o tempo passar, o tempo voa, que nem que a gente estivesse num boteco, né? Exato. Só faltou o chopp. Felipe, obrigado aí pelo seu tempo, sempre os recadinhos finais, né? Se gostou do nosso podcast, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que merece receber esse tipo de informação. Inscreva-se no nosso canal para a gente poder continuar tendo relevância e que a gente continue com esse projeto. Lembrando vocês que esse é um patrocínio da Strong Security Brasil, uma empresa que tem aí várias soluções e serviços na área de segurança da informação. Felipe, muito obrigado. Considerações finais, recados finais, mensagens. Meu recado é muito feliz de estar aqui. Assim, de verdade, quando você me ligou, vamos fazer o podcast, eu já tinha assistido, fiquei até com uma certa inveja boa, né? Inveja branca, né? Dos convidados anteriores, né? Fiquei muito feliz. E sim, cara, estou sempre à disposição, seja no bar com a cerveja, ou seja aqui no microfone, para a gente continuar o bate-papo. Sempre um prazer te ver. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.